Às 6 da tarde, um silêncio pesado pairava sobre a vasta sala de jantar da mansão Vargas. A luz dos candelabros de cristal, puros como gelo, incidia sobre a mesa de mogno polido, refletindo apenas o vazio. Antônio Vargas estava sentado sozinho na cabeceira da mesa. Aos 68 anos, era o presidente do Grupo Horizonte, um dos 5 maiores conglomerados empresariais do Brasil. Mas naquele momento ele era apenas um homem idoso, perdido na imensidão de uma casa vazia. Ele ergueu um talher de prata, sentindo o peso frio em sua mão, e o pousou de volta sobre o linho branco sem fazer barulho. A cadeira vazia à sua frente parecia um abismo. Era ali que Clara, sua esposa, sempre se sentava. A mulher que perguntava com um sorriso que aquecia a alma: "Como foi o seu dia, meu amor?" Agora, ela era apenas uma memória. "Quando você estava aqui, esta casa era tão quente", murmurou ele, a voz grave se perdendo no ar. Ninguém respondeu. Lentamente Antônio ergueu o olhar para a parede, onde um grande retrato de família estava pendurado. Uma fotografia de um tempo mais feliz, dos 3 sorrindo juntos sob o sol de uma tarde de domingo. Foi então que a porta da sala de jantar se abriu e seu filho, Lucas, entrou. Aos 32 anos, Lucas era o herdeiro do Grupo Horizonte. Mas ao contrário do pai, possuía uma aura de gentileza, um olhar suave que contrastava com a dureza calculista de Antônio. "Pai, preciso falar com o senhor." A voz de Lucas era firme, mas havia um tremor quase imperceptível nela. Antônio olhou para o filho e bebeu um gole de água lentamente. "O que é?" "Vou me casar." Naquele instante, a mão de Antônio parou no ar. O som do copo de cristal sendo colocado de volta na mesa ecoou na sala silenciosa. Suas sobrancelhas se moveram sutilmente. Era um misto de surpresa, talvez alegria, ou talvez desconfiança. Era impossível dizer. Com quem? Sua voz era calma, mas por baixo da superfície havia uma borda afiada como uma lâmina. Lucas respirou fundo antes de responder. "O nome dela é Sofia Ribeiro. Tem 29 anos e trabalha no Banco Horizonte." Antônio acenou com a cabeça. Até aí, nada de alarmante. O Banco Horizonte era uma de suas próprias empresas, uma subsidiária do grupo. Mas o que Lucas disse a seguir foi o problema. "Ela não tem pais, cresceu em um lar de acolhimento. E agora ela faz trabalho voluntário nesse mesmo lar. Foi lá que nos conhecemos." Um silêncio gélido caiu sobre a sala. O rosto de Antônio endureceu, transformando-se em uma máscara de pedra. A temperatura pareceu cair vários graus. Lucas, como se esperasse essa reação, continuou com uma calma forçada. "Ela é uma boa pessoa, pai. Bondosa, honesta e a pessoa mais dedicada que eu já conheci. Uma bancária. Sem pais. Sem nome de família." A voz de Antônio tornou-se um sussurro perigoso. Era um sinal de tempestade. De repente, ele soltou uma risada curta e amarga. "E você chama isso de amor?" As palavras cortaram o ar como um chicote. Os ombros de Lucas se contraíram levemente, mas ele não recuou. "Ela é uma pessoa de bom coração. E é por essa pessoa que eu me apaixonei." "Bom coração?" Antônio zombou. "Você acha que o mundo funciona com bom coração? Acha que o amor paga as contas? Que o amor mantém uma empresa de pé? O seu mundo talvez seja assim, pai." Pela primeira vez, a voz de Lucas ganhou um tom de desafio. "Um mundo onde tudo é medido por dinheiro e poder. Onde o valor de uma pessoa é determinado pelo seu sobrenome. Eu quero escapar desse mundo." O punho de Antônio se fechou sobre a mesa, fazendo um garfo de prata tremer. No entanto, ele controlou sua raiva e disse em voz baixa e ameaçadora: "Você não pode construir uma família com base no amor. Esqueceu que você é o herdeiro do Grupo Horizonte?" "Nunca esqueci. Mas quero viver uma vida diferente da sua." Outro silêncio. Desta vez, mais longo e mais pesado. Antônio olhou diretamente nos olhos do filho. Seu olhar era uma mistura de decepção e fúria. Lucas hesitou por um momento antes de proferir a frase decisiva. "Se a mamãe estivesse viva, ela teria respeitado a minha escolha." Naquele momento, o olhar de Antônio vacilou. Mencionar Clara era um tabu.
Mas Lucas sabia que o ponto mais fraco de seu pai era, e sempre seria, sua mãe. Antônio ficou em silêncio por um longo tempo antes de finalmente conseguir falar. Sua voz estava carregada de uma tristeza antiga. Sim. Sua mãe sempre foi assim. Ela via a pessoa primeiro e o que ela possuía depois. Havia saudade e arrependimento em suas palavras. Lucas nunca tinha visto seu pai daquela maneira. O homem sempre forte e frio, que se tornava vulnerável ao simples mencionar de sua esposa. Ela sempre dizia que a grandeza de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela abriga no coração. Ao ouvir as palavras de Lucas, Antônio virou o rosto. Lá fora a noite já havia envolvido São Paulo em seu manto escuro. Chega! Não há mais nada a dizer. Pai, saia. Foi uma ordem fria. Lucas não insistiu. Ele se levantou silenciosamente e saiu da sala de jantar. O som da porta se fechando ecoou no vazio. Sozinho novamente, Antônio olhou para a mesa vazia. O lugar onde sua esposa se sentava, o lugar onde seu filho acabará de estar. Agora, ambos vazios. Ele murmurou para si mesmo, como se falasse com um fantasma. Sim, Clara. Se você estivesse aqui, teria me impedido, não é? Sempre me dizia para não ser tão duro, que as pessoas vêm em primeiro lugar. Sua voz foi diminuindo até se tornar um sussurro. Sentado sozinho na enorme sala de jantar, ele parecia incrivelmente pequeno e solitário. Antônio levantou-se lentamente. Seus passos eram pesados. Enquanto caminhava pelo corredor, seus pensamentos se voltaram para a mulher que seu filho queria trazer para a família. Sofia Ribeiro. Uma bancária sem pais, sem conexões. Ela teria as qualificações para ser a nora do Grupo Horizonte? Eu mesmo preciso verificar, pensou ele. Seus olhos brilharam com uma luz afiada. Ao longo de sua vida nos negócios, ele conheceu e julgou inúmeras pessoas. Orgulhava-se de sua capacidade de ler as pessoas, uma habilidade que considerava infalível. Desta vez não seria diferente. Mas, em um canto de sua mente, a voz de Clara continuava a ecoar. Antônio, querido, você não pode julgar uma pessoa pela aparência. Você precisa ver o coração. Precisa entender a vida que ela viveu, os pensamentos que ela tem. Antônio balançou a cabeça. Pensamentos sentimentais eram um luxo que ele não podia se permitir. A realidade era fria, e ele estava no topo dessa realidade. Ao entrar em seu escritório, ele abriu a gaveta de sua mesa. Havia uma foto antiga ali. Sem tirá-la do envelope, ele apenas acariciou a superfície. E disse em voz baixa, Clara, eu ainda não me acostumei a um mundo sem você. Mas preciso proteger nosso filho. Nosso filho que eu amo tanto. A vista noturna de São Paulo, da janela de seu escritório, era deslumbrante. Mas nem todas aquelas luzes conseguiam iluminar a escuridão em seu coração. Ele tomou uma decisão. A partir do dia seguinte, ele iria conhecer essa mulher, Sofia Ribeiro, pessoalmente. E claro, esconderia sua verdadeira identidade. Naquela noite, Antônio não conseguiu dormir. Deitado na cama, olhando para o teto, ele finalmente se levantou e foi para o escritório. O relógio marcava 2 da manhã. Em uma das paredes do escritório, coberta por estantes de livros, havia um pequeno cofre escondido. Antônio digitou a senha, o aniversário de Clara. Dentro do cofre não havia joias caras ou documentos importantes, mas um diário velho. A capa de couro estava desbotada pelo tempo e as bordas gastas. A mão de Antônio acariciou a capa com cuidado, como se tocasse uma pessoa viva. Clara! Você era tão gentil. Sempre olhava para o coração das pessoas antes de ouvir suas palavras, ele sussurrou para o silêncio do escritório. Ele abriu o diário. Na primeira página, a caligrafia elegante de sua esposa dizia, 15 de abril de 1995. Hoje Antônio me pediu em casamento. Ele não tinha um anel, apenas um coração cheio de sinceridade. Mas isso foi mais do que suficiente. Sinto que com este homem ao meu lado posso superar qualquer dificuldade. Os olhos de Antônio ficaram úmidos. Ele se lembrava daquele tempo.
Um tempo em que não tinham nada, exceto paixão e amor. Ao virar as páginas, seu olhar parou em uma delas. Havia uma foto antiga inserida ali. Sua esposa, Clara, e o pequeno Lucas sorrindo lado a lado. Clara segurava uma cesta de piquenique, e a bochecha de Lucas estava suja de bolo de chocolate. Esta foto. Antônio se lembrava daquele dia com clareza. Era uma manhã de sábado comum. Ele estava mergulhado em trabalho quando Clara o chamou. Querido, não trabalhe tanto. Venha ver o sol. Lucas quer brincar com o pai. Estou ocupado. Na próxima vez. Quando é a próxima vez? A vida é sobre comer e rir juntos. Ganhar dinheiro é importante, mas o tempo com a família é mais precioso. No final, os três foram fazer um piquenique no Parque Ibirapuera. Os pães de queijo que Clara fez não eram perfeitos, mas eram os mais deliciosos do mundo. Lucas caiu da bicicleta e chorou, e Antônio o ajudou a se levantar. Um dia comum, mas feliz. Aquela foi a última vez, a voz de Antônio tremeu. Depois disso, o negócio prosperou, ele ficou cada vez mais ocupado, e o tempo com a família diminuiu. E então Clara partiu subitamente. Um ataque cardíaco. Foi tão repentino que ele nem teve a chance de se despedir. Ele continuou a folhear o diário até a última página. Lá, estava a última anotação de Clara. A caligrafia estava mais fraca do que o normal, ela provavelmente não estava se sentindo bem. A grandeza de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela abriga no coração. Antônio, meu amor, você agora tem muito, mas está esquecendo como abrigar. Espero que quando Lucas crescer, ele se torne uma pessoa com um coração acolhedor. Mais importante do que dinheiro e poder é o carinho pelas pessoas. Antônio traçou as palavras com a ponta dos dedos. Parecia que o calor de Clara ainda estava ali. O que eu abriguei? Dinheiro, poder, prestígio. Ele deu um sorriso amargo. Estava começando a entender o que sua esposa queria dizer. Mas ainda não estava claro. Preciso ver por mim mesmo que tipo de coração é esse. Antônio se levantou. Ele foi até um depósito nos fundos da mansão, um lugar empoeirado onde guardava coisas que não usava há décadas. Começou a vasculhar as caixas. O que ele encontrou foi uma jaqueta de trabalho velha e poída que usava em seus primeiros dias, quando ainda sujava as mãos nos canteiros de obras. Isso ainda está aqui. A jaqueta estava manchada de graxa e as mangas estavam esfarrapadas. Ele tirou o pijama de seda que vestia e colocou a jaqueta áspera. O cheiro de mofo invadiu suas narinas. Mas isso não era suficiente. Em um canto do depósito, ele encontrou um par de botas de trabalho velhas cobertas de poeira. Também trocou suas calças por uma calça de trekking velha com os joelhos gastos. Então, ele se olhou no espelho. Ele bagunçou o próprio cabelo. No espelho, o presidente do Grupo Horizonte havia desaparecido. Em seu lugar, havia um velho cansado e maltrapilho, que parecia prestes a dormir sob um viaduto qualquer. Ele curvou os ombros deliberadamente. Ótimo! Assim, ninguém me reconhecerá. Ele tirou todos os cartões de crédito e de visita da carteira. Em vez disso, enfiou algumas notas amassadas de R$ 10 e algumas moedas no bolso. Ele não era mais o presidente do Grupo Horizonte. Era um velho disfarçado em sua forma mais humilde, pronto para testar a mulher de seu filho. Se ela tiver um coração sincero, terá nobreza mesmo sem posses. Preciso ver com meus próprios olhos se essa mulher é realmente a pessoa que Lucas descreveu. Antônio saiu do depósito. Sua caminhada era diferente da habitual. Não era pesada, mas leve. Como se tivesse deixado um fardo para trás. Enquanto se dirigia à garagem, ele se lembrou de outras palavras de Clara. Querido, em vez de temer o que perdemos, deveríamos pensar no que ainda podemos dar. Mesmo que não tenhamos muito, o coração que podemos dar é infinito. Eram palavras que ele não entendia na época. Mas agora começava a fazer sentido. O que ele havia perdido não era apenas sua esposa. Ele também havia perdido o calor, a confiança e a verdadeira maneira de ver as pessoas. Na garagem, vários carros de luxo importados estavam alinhados.
Mas Antônio passou por todos eles e foi até um carro nacional antigo em um canto. Um carro com 30 anos. A manutenção estava em dia, mas não era dirigido há muito tempo. Este carro foi o primeiro que comprei com a Clara. Ele deu a partida, e o motor roncou de forma ruidosa. Era diferente dos motores silenciosos dos carros modernos. Antônio dirigiu para fora da propriedade. Eram 3 da manhã, e as ruas de São Paulo estavam desertas. As luzes dos postes passavam pela janela do carro. Enquanto dirigia, ele traçou seu plano. A partir do dia seguinte, iria à agência bancária onde Sofia Ribeiro trabalhava. Ele queria ver que tipo de pessoa ela era, como trabalhava, como tratava as pessoas. Agência do Banco Horizonte na Avenida Paulista, ele murmurou. Ele conhecia aquela agência. Era um local com muitos clientes VIP. Trabalhar ali significava que ela era competente. Mas competência e caráter eram duas coisas diferentes. O carro seguia pela Marginal Pinheiros. O rio estava calmo na madrugada, e as luzes da cidade brilhavam sobre a água. Antônio abriu um pouco a janela. O vento frio entrou, mas clareou sua mente. Lucas, espero que a pessoa que você escolheu seja realmente especial. Que ela seja como sua mãe, alguém que sabe ver o coração das pessoas. Ele virou o volante, retornando para casa. Ao chegar, Antônio não saiu do carro. Ficou sentado por um longo tempo, olhando para o céu. Não havia estrelas visíveis, mas ele sentia que de algum lugar, Clara o observava. Você sempre disse, não é? Que precisamos conhecer as pessoas, não julgá-las pela aparência ou pela condição. Tudo bem. Desta vez, vou tentar do seu jeito. Ele finalmente saiu do carro. A jaqueta velha balançou ao vento. Seus passos subiram as escadas. O dia seguinte seria longo. A partir de agora começava sua jornada não como presidente do Grupo Horizonte, mas como um simples idoso. E o que ele descobriria no final dessa jornada? O calor que havia perdido? Ou uma nova família? O teste já havia começado. No dia seguinte, às 9 da manhã, na agência do Banco Horizonte da Avenida Paulista. Assim que as portas se abriram, os clientes começaram a entrar. Entre eles, havia um idoso com roupas surradas. Uma jaqueta velha e engordurada, calças de trekking gastas e botas de trabalho empoeiradas. Era Antônio. O segurança o olhou de cima a baixo, com desconfiança nos olhos. Mas Antônio, impassível, entrou lentamente com uma postura curvada. Pegou uma senha e sentou-se em uma das cadeiras. Os clientes ao redor se afastaram sutilmente. Alguém até tapou o nariz. Era por causa do cheiro de mofo que emanava de Antônio. Ele havia deliberadamente evitado tomar banho por alguns dias e se sujado com poeira para parecer mais convincente. Perfeito, pensou ele. Agora vamos ver que tipo de pessoa é essa mulher. Antônio examinou os caixas. No terceiro guichê, uma jovem funcionária estava sentada. Cabelo arrumado, uniforme impecável e um sorriso no rosto. Em seu crachá estava escrito, Sofia Ribeiro. Então essa é a mulher de quem Lucas falou. Naquele momento as portas do banco se abriram com um estrondo e uma mulher entrou. Óculos de sol de grife, casaco de Vison e na mão, a bolsa de luxo mais recente. O som de seus saltos ecoava alto no chão de mármore. Toque, toque. Como se quisesse anunciar sua presença. Ei, quem é o gerente aqui? Chame-o agora mesmo. A voz estridente ecoou por todo o banco. O ambiente, antes calmo, tornou-se tenso. Os funcionários se entreolharam, sem saber o que fazer. Vocês sabem quem eu sou? Sou uma cliente VIP. Beatriz Medeiros. A vice-presidente. Quanto dinheiro eu tenho neste banco para ser tratada assim? A voz da mulher ficava cada vez mais alta. Outros clientes recuaram, assustados. Alguém pegou o celular para filmar secretamente a cena. Antônio observava tudo em silêncio. Era interessante. A maneira como os funcionários lidavam com uma situação como essa era um bom indicativo do nível do banco.
Sofia levantou-se lentamente de sua cadeira. Enquanto os outros funcionários hesitavam, ela foi a única a se mover. Seus passos eram calmos e sua expressão serena. Senhora, peço desculpas pelo inconveniente. Estou aqui para ajudar. Poderia me dizer qual é o problema? A voz de Sofia era suave, mas firme. Não havia tremor nem medo. Antônio ficou interiormente surpreso. Problema? O dinheiro não caiu na minha conta. O dinheiro que deveria ter entrado hoje não entrou. Vocês têm ideia de quanto eu confiei a vocês? O rosto da senhora Beatriz ficou vermelho de raiva. Ela bateu a bolsa de grife na mesa com força. Todos ao redor prenderam a respiração. Sofia não se abalou nem um pouco. Pelo contrário, deu mais um passo à frente. Vou verificar a transferência para a senhora. Poderia me mostrar sua conta ou um documento de identidade? Isso é uma pergunta que se faz agora? Você não sabe meu nome? Beatriz Medeiros. Vocês ao menos fazem a gestão dos seus clientes? Nesse momento, o gerente da agência veio correndo. Um homem na casa dos 50. Seu rosto estava coberto de suor. Ah, dona Beatriz, a senhora veio. Eu cuidarei disso pessoalmente. Me desculpe, me desculpe. O gerente curvava-se repetidamente. Então, ele se virou para Sofia e disse em voz baixa: Sofia, saia daqui. Não a irrite mais. Mas Sofia levantou a cabeça calmamente. Seu olhar era claro e firme. Senhor Almeida, eu comecei a atender a cliente, então vou assumir a responsabilidade até o fim. O que você está dizendo? Você sabe quem ela é? Havia irritação na voz do gerente. Mas Sofia não cedeu. Em vez disso, dirigiu-se novamente à senhora Beatriz com polidez. Senhora, se puder esperar um momento, verificarei imediatamente. Eu mesma cuidarei disso. Sofia sentou-se calmamente em frente ao computador. Seus dedos moveram-se rapidamente sobre o teclado. Depois de olhar atentamente para a tela, ela ergueu a cabeça. Senhora, verifiquei. A sua conta está programada para um depósito automático. Como o pagamento da sua empresa é amanhã, o dinheiro ainda não entrou hoje. O quê? A voz da senhora Beatriz diminuiu. Sofia virou o monitor para que ela pudesse ver. Aqui, como pode ver, está marcado que o depósito será feito amanhã às 9 horas. Não é um erro do sistema, mas uma diferença na data de processamento do pagamento da sua empresa. Antônio observava a resposta de Sofia com atenção. Não havia censura nem sarcasmo em sua voz. Ela estava apenas explicando os fatos de forma precisa e gentil. O rosto da senhora Beatriz foi de vermelho para pálido. Ela percebeu seu erro. Ah! Entendo. Acho que me confundi com a data. Qualquer um pode se confundir quando está ocupado, senhora. Não se preocupe. A voz de Sofia continha um consolo genuíno. Não era zombaria nem indiferença, mas verdadeira compreensão e empatia. A senhora precisa de algum fundo com urgência hoje? Posso orientá-la sobre outras contas ou produtos de empréstimo. A senhora Beatriz ficou sem palavras. Ela havia gritado tanto, mas esta jovem funcionária manteve a compostura até o fim. E ainda estava tentando ajudar. Não, não. Está tudo bem. Foi meu erro. Sua voz diminuiu. A arrogância havia desaparecido. Sofia sorriu suavemente e disse, sem problemas. Se precisar de mais alguma ajuda, por favor, me avise. Farei o meu melhor para ajudar. A senhora Beatriz não tinha mais o que dizer. Pegou sua bolsa de grife e saiu apressadamente do banco. Quando a porta se fechou, um suspiro de alívio coletivo encheu o ar. Outro funcionário se aproximou de Sofia. Incrível! Como você consegue ficar tão calma? Bem, os clientes também são pessoas. Podem cometer erros, podem ficar com raiva. Nosso trabalho é ajudá-los. Antônio observava a cena, imerso em pensamentos. Ela lida bem com as coisas. E controla bem as emoções.
Mas ele ainda não estava convencido. Todo mundo usa uma máscara no trabalho. O verdadeiro caráter de uma pessoa se revela em outras situações. O gerente se aproximou de Sofia. Sua expressão era estranha, uma mistura de alívio e descontentamento. Sofia, você lidou bem com a situação. Mas da próxima vez, siga minhas instruções. Entendeu? Sim, senhor Almeida. Mas trocar de atendente no meio de um atendimento pode gerar ainda mais insatisfação. A regra é que a pessoa que começa o atendimento finalize. O rosto do gerente endureceu. Regra. Há coisas mais importantes que regras. Como a gestão de clientes VIP. Você sabe o quão importante a dona Beatriz é para esta agência? Eu sei. Mas todos os clientes devem ser tratados com igualdade. Não é esse o princípio básico de um bancário? A voz de Sofia era respeitosa, mas firme. O gerente estalou a língua. Esses jovens de hoje. Ser tão certinha também é um problema. Ele balançou a cabeça e voltou para seu escritório. Sofia retornou ao seu lugar, pronta para atender o próximo cliente. Antônio continuou observando. Sofia era consistente com todos os clientes. Tratava VIPs e clientes comuns com o mesmo cuidado. Seu sorriso era genuíno e suas explicações gentis. Clara gostaria de alguém com essa personalidade, pensou ele. Mas Antônio ainda mantinha um olhar cético. Era perigoso julgar alguém apenas pela aparência. Ele precisava observar mais. À medida que a hora do almoço se aproximava, Antônio se levantou lentamente. Decidiu que por hoje já tinha visto o suficiente. Mas isso era apenas o começo. Mais testes a aguardavam. Ao sair do banco, Antônio olhou para Sofia mais uma vez. Ela ainda atendia um cliente com uma expressão radiante, como se o tumulto de mais cedo não tivesse acontecido. Não posso ter certeza só porque ela trabalha bem. Sim, vamos observar um pouco mais. A verdadeira natureza de uma pessoa sempre se revela. Com uma postura curvada, Antônio saiu lentamente do banco. A rua estava cheia de trabalhadores saindo para almoçar. Entre eles, um velho maltrapilho desapareceu. Ninguém o reconheceu como o presidente do Grupo Horizonte. De volta para casa, Antônio tirou a jaqueta velha e mergulhou em pensamentos. A imagem de Sofia que ele viu hoje era diferente do que esperava. Calma, profissional e, acima de tudo, sua atitude em relação às pessoas era notável. Mas ele balançou a cabeça. Ainda não. A verdadeira natureza de uma pessoa não se revela tão facilmente. Clara, você sempre dizia isso, que precisamos encontrar as pessoas várias vezes. Ele começou a traçar um novo plano. Amanhã, ele a testaria de uma maneira diferente, em uma situação diferente. Estava determinado a descobrir se essa mulher, Sofia Ribeiro, realmente tinha o valor que Lucas via nela. Alguns dias depois, numa sexta-feira, às 14h, Antônio voltou à agência do Banco Horizonte. Desta vez, sua aparência era ainda mais miserável. A jaqueta velha era a mesma, mas seu rosto parecia não ter sido lavado por dias, e seu cabelo estava ainda mais desgrenhado. Em sua mão, ele segurava um saco plástico rasgado. Ao entrar no banco, vários olhares se voltaram para ele. A maioria era de desgosto. Alguém tapou o nariz abertamente, outro se afastou. O segurança se aproximou com uma expressão dura. Senhor, em que posso ajudar? Conta. Quero encontrar minha conta. Antônio fez sua voz tremer deliberadamente, atuando como um idoso ansioso. O segurança o examinou com desconfiança. Sua conta? O senhor tem algum documento de identidade? Tenho. Com as mãos trêmulas, Antônio remexeu nos bolsos, demorando de propósito. A expressão do segurança foi se tornando impaciente. Por favor, ande logo. Outros clientes estão esperando. Foi quando Sofia se levantou de seu lugar. Ela se aproximou do segurança e disse suavemente, deixe que eu o ajudo. Senhor, por favor, venha por aqui. O segurança tentou impedi-la. Dona Sofia, não precisa. Pessoas como ele, é só despachar. A expressão de Sofia ficou séria.
Pessoas como ele? Todos os clientes são importantes. Senhor, por favor, venha até meu guichê. Pode vir com calma. Com a postura curvada, Antônio seguiu Sofia. Ele ouviu os sussurros de outros funcionários. O que deu na Sofia? Que perda de tempo. É mesmo? O que ela espera de alguém assim? Mas Sofia parecia não ouvir nada. Ela conduziu Antônio educadamente até uma cadeira. O tempo está bem frio, não é? Gostaria de um copo de água quente? Não, não, obrigado. Espere um momento. Sofia se ausentou e foi até a copa. Logo voltou com uma xícara de chá quente. Não em um copo de papel, mas em uma caneca de cerâmica. Beba. Vai aquecê-lo. Antônio pegou o chá. O calor se espalhou por suas mãos. Ele olhou para Sofia por um momento. Havia uma preocupação genuína em seus olhos. O senhor disse que queria encontrar sua conta, certo? Que tipo de conta é? Do saco plástico, Antônio tirou um papel amassado. Era a capa de uma caderneta de poupança antiga, algo que ele havia preparado. Isso. Ainda funciona? É muito antigo. Sofia pegou o papel com cuidado e o examinou. Ah, é uma conta de depósito a prazo. Como temos o número da conta, posso verificar. Poderia me mostrar seu documento? De seu bolso, Antônio tirou uma carteira velha. De dentro, pegou uma identidade amassada e a entregou. Era falsa, claro. Criar uma identidade falsa perfeita não era difícil para ele. Sofia inseriu as informações no computador. Momentos depois, olhando para a tela, ela disse: Senhor, esta conta se tornou uma conta inativa há muito tempo. Mas não se preocupe, podemos reativá-la. Sério? O dinheiro ainda está lá? Sim, está. O principal e os juros estão todos aqui, pode ficar tranquilo. Vou ajudá-lo com o processo de reativação. Sofia começou a explicar o procedimento com calma. Ela não usou jargões bancários complicados. Usou palavras simples, explicando lentamente para que o idoso pudesse entender. Primeiro, o senhor precisa assinar este formulário. Aqui, onde se escreve o nome. Antônio pegou a caneta com a mão trêmula de propósito. Eu não escrevo muito bem. Vá com calma. Temos tempo de sobra. Deixe-me segurar sua mão. Sofia segurou suavemente a mão trêmula de Antônio. Era um toque quente. Por um instante, Antônio hesitou. Lembrou-se de Clara. Clara também ajudava seus pais idosos daquela maneira. Depois que o formulário foi preenchido, Sofia continuou a explicação. Agora, o senhor precisa registrar uma nova senha. Escolha números fáceis de lembrar. Evite aniversários ou números de telefone. Antônio, achando que era a hora certa, tirou do bolso um smartphone velho. A tela estava rachada e a parte de trás, remendada com fita adesiva. Claramente um modelo antigo. Hoje em dia, todo mundo usa isso. Um velho como eu consegue aprender? Sofia sorriu abertamente. Claro. O senhor consegue, com certeza. Eu vou ensiná-lo passo a passo. Sofia pegou o smartphone velho de Antônio. Primeiro precisamos instalar uma coisa chamada aplicativo. Senhor, para não gastar seus dados móveis, só um momento. Sem hesitar, Sofia pegou seu próprio celular e ligou o hotspot. Conectou o telefone de Antônio ao seu Wi-Fi. Vou usar o meu para instalar. Não precisa se preocupar com a cobrança. Antônio não sabia o que era um hotspot, mas ficou um pouco surpreso ao ver uma funcionária usando seus dados pessoais para um cliente. Com o aplicativo instalado, começou o processo realmente complicado. Sofia explicou cada etapa: autenticação por chamada, verificação de identidade, registro de senha simplificada. Pronto. Agora, é só digitar esta senha e o senhor verá o extrato da sua conta. Antônio coçou a cabeça, fingindo estar confuso. Ah, muito obrigado, mas assim que eu me virar, vou esquecer tudo. Ao ouvir isso, Sofia sorriu e pegou um pequeno bloco de notas e uma caneta da gaveta. Então vou desenhar para o senhor. É só seguir este desenho. Sofia, olhando de soslaio para a tela do aplicativo do banco que Antônio via,
começou a escrever cuidadosamente em um post-it. 1. Clique neste desenho azul do Banco Horizonte. 2. Clique no botão quadrado que diz Login. 3. Digite os 6 números da senha que acabamos de definir. Ela até desenhou pequenas ilustrações e colou post-it na nova caderneta de Antônio. Agora o senhor não vai esquecer, certo? Antônio olhou para o bilhete. Todo o processo levou quase 20 minutos. Ele olhou para Sofia e perguntou: por que você é tão gentil com alguém como eu? Só te fiz perder tempo. Sofia parou por um momento e respondeu com uma voz sincera: o senhor também é a família de alguém, não é? Se meu avô estivesse vivo, ele provavelmente teria a mesma dificuldade com o banco. Eu gostaria que alguém o tivesse ajudado assim. É com esse sentimento que eu ajudo. Antônio ficou sem palavras. Não esperava essa resposta. Ele olhou nos olhos de Sofia. Eram olhos claros, sem falsidade. O procedimento estava concluído. Sofia colocou a nova caderneta e os documentos em um envelope limpo e o entregou. Pronto. Agora o senhor pode usar esta conta com tranquilidade. Se tiver qualquer dúvida, pode voltar a qualquer momento. Se eu estiver aqui, vou ajudar. Obrigado. Muito obrigado. Antônio disse isso com sinceridade. Não era uma atuação. Quando Antônio estava prestes a se levantar, Sofia disse: espere um momento. O tempo está frio, coma isso antes de ir. Da gaveta, ela tirou alguns chocolates e os entregou. Comer algo doce vai lhe dar energia. Antônio pegou os chocolates e se levantou lentamente. Com sua postura curvada, ele saiu do banco. Mas, antes de sair, olhou para trás uma última vez. Sofia já estava atendendo o próximo cliente. Com o mesmo sorriso radiante. Como se o que acabará de acontecer não fosse nada de especial. Ao sair do banco, Antônio parou na esquina. Olhou para os chocolates que receberá. Eram chocolates comuns, mas pareciam estranhamente pesados. Ela é educada e gentil. Mas o mundo é um lugar difícil para sobreviver apenas com um bom coração. Ele deu um sorriso amargo e mergulhou em pensamentos. Sim. A idade nos ensina. Pessoas boas são as primeiras a serem feridas pelo mundo. Clara, você também era assim. Tão boa, tão calorosa. Antônio balançou a cabeça. Não queria reviver o passado. Mas há algo diferente nela. Definitivamente diferente dos jovens de hoje. Mas ainda não sei. Ele guardou os chocolates no bolso e começou a andar lentamente. Planejava voltar em alguns dias com uma aparência diferente. Desta vez, prepararia um teste mais difícil. No caminho de volta para casa, Antônio continuava a pensar nas palavras de Sofia. O senhor também é a família de alguém. Ele não conseguia entender por que essa frase o tocava tanto. Família. Era uma palavra que ele havia esquecido há muito tempo. Vivendo apenas para os negócios, ele acabará perdendo sua própria família. Dentro do carro, Antônio pegou um chocolate e o colocou na boca. Um sabor doce se espalhou. Quando foi a última vez que ele receberá um gesto de gentileza tão simples? Ele não conseguia se lembrar. Clara, essa jovem se parece tanto com você. O coração que pensa primeiro nos outros. Mas isso não é suficiente. Para ser esposa do nosso Lucas, ela precisa ser mais forte. Ele começou a planejar novamente. Da próxima vez, criaria uma situação realmente difícil. Precisava verificar se essa mulher, Sofia Ribeiro, possuía verdadeira coragem e senso de justiça. Antônio olhou pelo retrovisor para o prédio do banco uma última vez. E pisou no acelerador. No caminho para casa, seu coração estava um caos. Ele oscilava entre a dúvida e a admiração. Alguns dias depois, Antônio preparou seu terceiro teste. Desta vez, de uma maneira um pouco diferente. Ele ainda usava a jaqueta velha, mas em suas mãos havia um envelope pesado. Dentro, havia R$ 5.000 em dinheiro vivo. Dinheiro de verdade, claro. Eram 10 da manhã e o banco estava calmo.
Antônio entrou lentamente e parou em frente ao guichê de Sofia. Ela o cumprimentou com o mesmo sorriso radiante. Bem-vindo de volta, senhor. O senhor esteve aqui outro dia, não é? Antônio acenou com a cabeça. Ficou um pouco surpreso por ela se lembrar dele. Em que posso ajudá-lo hoje? Com as mãos trêmulas, Antônio tirou o envelope. E junto com ele, um bilhete amassado. Este dinheiro. Preciso enviar para este endereço. Disseram que é urgente. Sofia pegou o bilhete e o examinou. Havia um número de conta escrito. Sua expressão endureceu instantaneamente. Ela percebeu que algo estava errado. Senhor, esta conta. Só um momento. Sofia verificou rapidamente no computador. Suas sobrancelhas se franziram. Depois de verificar novamente a tela, ela perguntou com cautela: Senhor, desculpe a intromissão, mas posso perguntar por que o senhor precisa enviar este dinheiro? Ah! Meu filho sofreu um acidente. Disseram que se eu não enviar o dinheiro do acordo rapidamente, algo terrível vai acontecer. Antônio fez sua voz tremer deliberadamente, atuando como um idoso em pânico. A expressão de Sofia tornou-se ainda mais séria. Senhor, o senhor falou diretamente com seu filho? Não, uma pessoa que se disse da polícia me ligou. Ao ouvir isso, Sofia balançou a cabeça com firmeza. Senhor, isso é um golpe. É o golpe do falso sequestro. Não envie o dinheiro de jeito nenhum. O quê? Mas eles disseram que era muito urgente. Antônio fingiu estar chocado. Sofia se levantou de sua cadeira e veio para o lado de Antônio. Puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dele. Senhor, por favor, me escute. A polícia nunca jamais pede dinheiro de acordo por telefone. Isso é 100% um golpe. Mas ele sabia o nome do meu filho. Hoje em dia, informações pessoais podem ser obtidas facilmente. Senhor, ligue para o seu filho diretamente. Eu posso ajudar. Sofia pegou seu próprio celular. Mas Antônio balançou a cabeça. Não me lembro do número. E outros parentes? Uma nora, um neto? Antônio baixou os olhos, atuando como um idoso solitário. Eu vivo sozinho. Não tenho família. O olhar de Sofia se encheu de compaixão. Ela pensou por um momento e disse novamente: Senhor, mesmo assim, o senhor não deve enviar este dinheiro. Vou denunciar a polícia para o senhor. Não posso simplesmente enviar? E se for verdade? Sofia balançou a cabeça. Sua voz era suave, mas firme. Senhor, este dinheiro não é o dinheiro que o senhor economizou a vida inteira? Não podemos deixar que golpistas o roubem. Naquele momento, o funcionário do guichê ao lado interveio. Sofia, se o cliente quer enviar, envie. O que temos a ver com isso? Sofia se virou e disse: Isso é claramente um golpe. Temos que impedi-lo, mas não podemos forçá-lo. E se ele reclamar depois? Outro funcionário acrescentou. Isso mesmo. Se nos metermos, só vamos nos complicar. Mas Sofia não se abalou. Ela se virou novamente para Antônio. Senhor, por favor, confie em mim. Isso é realmente um golpe. Esta conta já recebeu várias denúncias. Antônio fingiu estar com raiva. Moça, o que você está fazendo? É o meu dinheiro. Eu faço o que eu quiser com ele. Me desculpe. Mas eu preciso proteger o seu dinheiro. Esse é o meu trabalho. Seu trabalho não é enviar o dinheiro? Sofia ficou em silêncio por um momento. Respirou fundo e disse: Não. Meu trabalho é proteger meus clientes. Proteger o dinheiro e também proteger o bem-estar deles. Tudo isso é meu trabalho. Sua voz estava cheia de convicção. Antônio ficou surpreso por dentro. Ele não esperava essa resposta. O gerente, ouvindo a confusão, saiu de seu escritório. O que está acontecendo? Senhor Almeida, é uma suspeita de golpe. Estou tentando denunciar. O rosto do gerente se franziu. Se o cliente quer enviar, envie. Que autoridade temos para impedir? Mas, senhor gerente, chega. Faça o que o cliente quer. Sofia mordeu o lábio.
Lágrimas se formaram em seus olhos. Mas ela não desistiu. Não. Eu não posso fazer isso. Isso não é certo. O rosto do gerente ficou vermelho. Sofia Ribeiro, você está me desafiando? Não estou desafiando. Estou fazendo o que preciso fazer. Sofia se virou para Antônio novamente. E com uma voz suplicante disse: Senhor, por favor, pense mais uma vez. Com este dinheiro, o senhor poderia viver por 2 meses, não é? O senhor não pode perder um dinheiro tão precioso. Antônio olhou nos olhos de Sofia. Eles estavam cheios de sinceridade. Ele via um coração que se preocupava genuinamente com ele, não com seus próprios interesses. Você tem certeza que é um golpe? Sim. Tenho 100% de certeza. Vou ligar para a polícia agora mesmo. Se o senhor tiver o celular, posso bloquear o número para o senhor também. Antônio acenou lentamente com a cabeça. Então, vou confiar em você. Já que a moça está insistindo tanto, um alívio visível apareceu no rosto de Sofia. Ela imediatamente ligou para a polícia. Sim. É uma denúncia de golpe. Sim, a vítima está aqui no nosso banco. Depois de desligar, Sofia disse a Antônio: os policiais estão vindo. Se esperar um pouco, eles explicarão tudo em detalhes. Nesse momento, o gerente disse friamente: Sofia, venha ao meu escritório mais tarde. Sofia respondeu que sim, mas sua expressão era calma. Antônio, vendo isso, perguntou a ela: você vai ficar bem? Por minha causa. Sofia sorriu. Vou ficar bem. Proteger o seu dinheiro é mais importante. Foi por isso que me tornei bancária. Antônio ficou sem palavras por um momento. Esta jovem, que desafiava as ordens de seu superior por um velho maltrapilho sem dinheiro nem status. O que a tornava assim? Pouco depois, a polícia chegou. Antônio conversou com os policiais e Sofia o ajudou. Quando tudo terminou, Antônio colocou o envelope de volta no bolso. Obrigado. De verdade. Quase me meti em uma grande enrascada. Fico feliz em ajudar. Da próxima vez que receber uma ligação como essa, verifique primeiro. Ligue para sua família diretamente. Antônio acenou com a cabeça e se levantou. Antes de sair do banco, olhou para trás mais uma vez. Sofia estava entrando no escritório do gerente. Provavelmente levaria uma bronca. Mas suas costas estavam retas e sua postura, confiante. Antônio empurrou a porta do banco e saiu. O vento frio penetrou em sua jaqueta velha. Ele ergueu a gola e parou por um momento na calçada. Sua mente estava um caos. Esta mulher. Ela escolhe o que é certo. Ela segue sua consciência em vez de se preocupar com a opinião do gerente ou com as consequências para si mesma. Ele baixou a cabeça e ficou ali por um longo tempo. O som dos carros ao longe era a única coisa que se ouvia. Lentamente, Antônio enfiou a mão no bolso interno da jaqueta e tirou com cuidado uma foto. Era o sorriso desbotado de sua esposa, Clara. Você também era assim, não era? Uma voz baixa escapou de seus lábios. Alguém que não importava o que os outros dissessem, se era a coisa certa a fazer, e até o fim. Quantas vezes nós brigamos por causa disso? Seus olhos arderam. Ele olhou para a foto por um longo tempo e murmurou: estranho. Sinto o cheiro de você naquela jovem. Por que meu coração continua a balançar? Ele guardou a foto com cuidado na carteira. E do outro lado da rua, olhou para a janela de vidro do banco de onde acabará de sair. Sofia aparentemente já havia saído do escritório do gerente e estava de volta ao seu lugar. Um outro cliente idoso estava no guichê, perguntando algo, e Sofia se inclinou para responder com um sorriso. Naquele instante, seu sorriso se sobrepôs ao sorriso de Clara na foto. Clara. Se você estivesse viva, provavelmente teria gostado muito dessa moça. A voz de Antônio tremeu. Ele ainda não estava pronto para aceitá-la como nora, mas precisava admitir. Aquele coração, ele precisava admitir. Ele se virou silenciosamente. O vento frio da cidade soprava as abas de sua jaqueta velha. Ele apressou o passo.
Uma grande rachadura já havia se formado no muro de sua desconfiança. Naquele sábado, às 7 da manhã, Antônio acordou cedo. Lá fora a escuridão ainda não havia se dissipado. Ele se levantou e foi até a janela. O céu a leste começava a se tingir de vermelho. Hoje era um dia especial. De acordo com as informações que obteve através de sua secretária, Sofia fazia trabalho voluntário em um orfanato todos os sábados. Ele planejava ir até lá. Escondendo sua identidade, claro. Ele abriu o guarda-roupa. Desta vez não se vestiu de mendigo. Escolheu roupas de caminhada comuns. Queria parecer um avô do bairro que saiu para passear. Penteou o cabelo e fez a barba. Mas ainda estava longe da imagem do presidente do Grupo Horizonte. Depois de um café da manhã rápido, Antônio saiu de carro. O destino era um pequeno lar de acolhimento nos arredores de São Paulo. Lar da Fundação Estrela. Ao ver o nome novamente, seu coração pesou. A Fundação Estrela. Era a fundação que sua esposa, Clara, havia criado em vida. Um lugar que ela construiu com seu próprio dinheiro, querendo ajudar crianças necessitadas. No início, Antônio foi contra. Não por causa do dinheiro, mas porque se preocupava com a saúde de Clara. Clara, não se esforce tanto. Você não está bem. Estou bem. Ver o sorriso das crianças me dá forças. No final, a única coisa que podemos deixar neste mundo é um coração caloroso. As palavras de Clara ainda ecoavam em seus ouvidos. Depois que ela partiu, Antônio entregou a administração da fundação a um gestor profissional e nunca mais pisou lá. Doía demais. Ele não conseguia ir a um lugar onde as memórias de Clara ainda viviam. O carro entrou em uma rua estreita. Casas antigas se alinhavam em ambos os lados. Um orfanato em um lugar como este? Antônio ficou surpreso. Que um lar sob a fundação que ele criou estivesse em um lugar tão precário. Ele chegou em frente ao orfanato. Através de um portão de ferro enferrujado, um prédio antigo era visível. A tinta estava descascada e o telhado parecia velho. Mas o som das risadas das crianças que vinham do pátio era claro e brilhante. Antônio saiu do carro e caminhou lentamente. O muro era baixo, então ele podia ver o interior claramente. Foi quando uma figura familiar chamou sua atenção. Era Sofia. Ela usava um jeans velho, um moletom com capuz e uma jaqueta fina. Seus joelhos estavam sujos de terra e seu cabelo estava preso de qualquer jeito. Era completamente diferente da aparência arrumada do banco, mas seu rosto estava mais radiante e cheio de vida. Sofia estava agachada no pátio com as crianças. Em suas mãos, havia giz de cera coloridos. Ela estava ajudando as crianças a desenhar. Tia, olha. Eu desenhei minha mãe. Uma menina de uns 6 anos levantou seu desenho. Sofia se abaixou ao nível dos olhos da criança e olhou para o desenho com atenção. Uau, que lindo que você desenhou. O cabelo da sua mãe é comprido, né? Sim. Minha mãe tem cabelo comprido. Quando ela vier me buscar, eu vou te mostrar. Havia uma saudade na voz da criança. Dava para ver que ela era uma das crianças do lar. Sofia acariciou suavemente a cabeça da menina. Sim. Quando sua mãe vier, vamos dar este desenho de presente para ela. Ela vai adorar. Naquele momento, o menino caiu e começou a chorar. Parecia ter ralado o joelho. Sofia levantou-se rapidamente e correu até ele. Oh, meu bem, machucou muito. Vem aqui. Sofia tirou um lenço do bolso e limpou o ferimento. Depois, pegou um curativo da bolsa e o colocou. Seu toque era tão cuidadoso e gentil, como de uma mãe de verdade. Pronto. Sarou. Você é um menino forte, não vai mais chorar, vai? Não. Não vou chorar. O menino enxugou as lágrimas e acenou com a cabeça. Sofia o abraçou e deu tapinhas em suas costas. Antônio prendeu a respiração enquanto observava a cena. A cena era tão familiar. 30 anos atrás, em um dia chuvoso, o pequeno Lucas caiu no parquinho e chorou. E Clara que o abraçou e o consolou.
A memória daquele dia parecia estar se repetindo bem diante de seus olhos. Está tudo bem. Machucados saram rápido. Não chore, da próxima vez tome mais cuidado. As palavras que Clara disse a Lucas, Sofia estava dizendo agora para aquela criança. Os olhos de Antônio arderam. Ele se escondeu atrás de uma árvore perto do muro. Quando chegou a hora do almoço, as crianças entraram no prédio. Sofia entrou com elas. Através da janela, ele viu as crianças comendo na cantina. Sofia estava sentada ao lado da criança mais nova, dando comida na boca dela. Abra a boca. O aviãozinho está chegando. Fazendo o aviãozinho com a colher, Sofia fazia a criança rir. Seu rosto estava cheio de felicidade genuína. Não era um trabalho pago, era visível que ela amava as crianças de verdade. Antônio caminhou lentamente ao redor do orfanato, observando mais de perto. O prédio era realmente velho. Era inverno, mas o aquecimento parecia não funcionar direito, pois as crianças usavam roupas grossas. O balanço no parquinho estava enferrujado e a tinta do escorregador estava descascada. Um lar da minha fundação neste estado. Antônio sentiu uma pontada de culpa. Ele havia negligenciado completamente o lugar que Clara tanto amava. À tarde, Sofia estava com um livro de histórias para ler para as crianças. As crianças se reuniram ao seu redor. Que história vamos ouvir hoje? Branca de Neve. Não, Cinderela. As crianças gritavam suas histórias favoritas. Sofia sorriu e disse: então, hoje vou contar uma história especial. Uma história que a tia ouvia quando era pequena. Sofia começou a história. Sua voz era suave e calorosa. Era uma vez uma criança. Ela não tinha pais e vivia sozinha. Um dia, na rua, ela encontrou uma velhinha machucada. A criança deu seu último pedaço de pão para a velhinha. As crianças ouviam com os olhos brilhando. Sofia continuou, mas aquela velhinha era, na verdade, um anjo. A velhinha disse à criança: o seu coração caloroso, que ajudou o próximo, te fará feliz. Ponto. E depois? O que aconteceu depois? As crianças insistiram. Sofia sorriu e continuou: aquela criança cresceu e ajudou muitas pessoas. E ela se tornou verdadeiramente feliz. Porque ela aprendeu que ajudar os outros é, na verdade, ajudar a si mesma. Quando a história terminou, uma criança perguntou: tia, é por isso que você nos ajuda? Sofia pareceu surpresa por um momento, mas logo sorriu calorosamente. Sim. A tia também era sozinha quando era pequena. Naquela época, adultos bons me ajudaram. Então agora, eu quero ajudar vocês. Ao ouvir isso, o coração de Antônio se apertou. Ele se lembrou de que Sofia também havia crescido em um orfanato. Era por isso que ela tratava as crianças com tanta sinceridade. O sol começou a se pôr. Sofia estava se despedindo das crianças. Tia, você vem na semana que vem, né? Claro que sim. Eu prometo. De dedinho. As crianças, uma por uma, fizeram a promessa de dedinho com Sofia. Ela prometeu a cada uma delas. Era uma cena tão terna que aquecia o coração de quem via. Quando Sofia saiu do orfanato, Antônio também se retirou silenciosamente. Ao voltar para o carro, ele continuou perdido em pensamentos. Clara. Se você estivesse viva, talvez tivesse abraçado essa moça. Sua voz tremeu. Ele via tanto de Clara em Sofia. O coração que pensa primeiro nos outros, o amor sincero pelas crianças, a capacidade de compartilhar mesmo sem ter muito. Se Lucas ama uma mulher como essa, talvez. Talvez ele tenha encontrado o que eu perdi. Antônio deu a partida no carro. E pelo retrovisor, olhou para o orfanato uma última vez. O prédio velho, banhado pela luz do pôr do sol, parecia estranhamente bonito. Ali havia coisas que o dinheiro não podia comprar. Durante todo o caminho de volta para casa, Antônio estava com o coração em tumulto. Através dos 3 testes, a Sofia que ele viu era uma pessoa muito mais especial do que ele imaginava. Naquela noite, Antônio pegou a foto de Clara depois de muito tempo. Na foto, Clara ainda sorria calorosamente. Clara, desta vez vou fazer direito.
Desta vez, não vou testar o coração de alguém, vou apenas tentar confiar. Você sempre dizia, não é? Que as pessoas se tornam melhores quando confiamos nelas. Ele abraçou a foto contra o peito. E tomou uma decisão. Não mais observaria de longe. Agora, ele a encontraria pessoalmente e conversaria com sinceridade. Lá fora, o vento frio de inverno soprava, mas o coração de Antônio estava quente pela primeira vez em muito tempo. Era como se Clara estivesse ao seu lado, dizendo: está tudo bem. Na segunda-feira seguinte, a atmosfera no banco estava tensa antes mesmo da abertura. 2 carros da equipe de auditoria da sede estavam estacionados em frente à agência. Os homens que saíram dos sedãs pretos tinham expressões sérias. Seus passos, enquanto carregavam pastas, eram pesados e precisos. Sofia chegou para trabalhar como de costume. Enquanto vestia o uniforme e colocava o crachá, uma colega sussurrou: Sofia, estamos com um grande problema. A auditoria da sede está aqui. Por quê? Dizem que é um caso de vazamento de informações de contas. Aparentemente, dados de clientes VIP foram vazados. A mão de Sofia parou por um momento. Mas ela logo assentiu e foi para seu lugar. Pensou que não tinha nada a ver com ela. Ela sempre seguiu as regras e nunca manuseou informações de clientes de forma imprudente. O gerente entrou apressado na sala de reuniões. Seu rosto estava pálido. Gotas de suor se formavam em sua testa. Ele enxugou o rosto com um lenço enquanto se sentava em frente à equipe de auditoria. Suas mãos tremiam levemente. Senhor Almeida, este caso é sério. Informações de clientes VIP, 15 casos, foram vazadas. A ordem veio diretamente da sede. Temos que encontrar o responsável, custe o que custar. O gerente assentiu e respondeu: entendido. Vou investigar a fundo. Mas por dentro, seus pensamentos eram outros. Na verdade, o vazamento fora obra dele. Ele havia desviado informações de clientes para ganho pessoal. Vendeu para um intermediário externo e recebeu dinheiro. Mas não podia admitir agora. Precisava de um bode expiatório. Ao sair da sala de reuniões, uma pessoa veio à sua mente. Sofia Ribeiro. A funcionária que sempre o incomodava por ser tão correta. Alguém que não seguia suas ordens e insistia em princípios. Uma funcionária que pensava nos clientes antes de seu chefe. Ele pensou que esta era a oportunidade perfeita para se livrar dela. Depois do almoço, o gerente reuniu os funcionários. A atmosfera na sala de reuniões era pesada e fria. O ar-condicionado estava desligado, mas o ar parecia congelado. Pessoal, ocorreu um problema sério. Alguém vazou informações de clientes. Os funcionários começaram a cochichar. Olhavam uns para os outros ansiosos. Alguém cobriu a boca com a mão, outro derrubou uma caneta. Verificamos as câmeras de segurança e na última sexta-feira, alguém foi flagrado fazendo anotações enquanto olhava para a tela de um cliente. O gerente parou por um momento e lentamente voltou seu olhar para Sofia. Seu olhar era afiado como uma faca. Sofia, naquele dia, você atendeu um cliente idoso, não foi? Sofia ergueu a cabeça. Seu olhar era claro e firme. Sim, atendi. Eu o ajudei a usar o aplicativo do banco. Você fez anotações naquela hora? Sim. O senhor estava confuso, então anotei os passos para ele. Mas não eram informações do cliente, eram instruções de uso. Desenhei a ordem de login e a localização da senha. O gerente continuou friamente. As câmeras gravaram você olhando para a tela e escrevendo algo. Onde está essa anotação? Eu a entreguei ao senhor. Então não há provas. A voz de Sofia se elevou um pouco. Senhor Almeida, eu não fiz nada disso. A anotação daquele dia era realmente sobre as instruções. Eu não sou esse tipo de pessoa. Isso é o que você diz. Não temos provas objetivas. O que foi gravado nas câmeras é um fato claro, e a anotação desapareceu. Qualquer um acharia a situação suspeita, não acha? Outro funcionário interveio com cautela, mas não me parece que a Sofia faria algo assim. Ela sempre segue as regras. O gerente o fuzilou com o olhar. O que você sabe?
Ninguém conhece o que se passa na cabeça de uma pessoa. Há muitas pessoas que só fingem ser boas por fora. Sofia mordeu o lábio. Era injusto, mas não havia como provar sua inocência. Ela não havia pego o contato do idoso daquele dia e não se lembrava exatamente de seu nome. O gerente bateu com o arquivo na mesa e disse: por enquanto, afaste-se de suas funções. Você está em suspensão até que a investigação da auditoria termine. O acesso ao escritório também está restrito. Com essas palavras, a sala de reuniões ficou em silêncio. Ninguém defendeu Sofia. Pelo contrário, todos a olhavam com distanciamento. Como se ela fosse contagiosa. Sofia levantou-se lentamente de seu lugar. Suas pernas fraquejaram, mas ela não se curvou. Ergueu a cabeça e olhou diretamente para o gerente. Eu trabalhei honestamente. Nunca violei as regras. Um dia, a verdade virá à tona. Até lá, espere. E fique em silêncio. Não espalhe boatos. A voz do gerente era fria e decisiva. Como se o veredito já tivesse sido dado. Sofia saiu da sala de reuniões. Seus passos eram pesados enquanto caminhava pelo corredor. Seus colegas a olhavam de soslaio, mas ninguém falou com ela. Evitavam-na como se ela tivesse uma doença contagiosa. Alguém que estava fazendo cópias parou e virou a cabeça, outro correu para o banheiro. De volta à sua mesa, Sofia começou a arrumar suas coisas. Suas mãos tremiam enquanto colocava seus pertences na bolsa. A injustiça e a raiva a invadiram, mas ela não queria chorar na frente deles. No fundo da gaveta, um desenho que as crianças do orfanato haviam feito para ela chamou sua atenção. Estava amassado e dobrado, mas as cores ainda eram vivas. Na hora de ir embora, Sofia saiu silenciosamente do banco. O sol estava se pondo. O céu estava vermelho, mas seu coração estava cinzento. A alça da bolsa machucava seu ombro, mas ela continuou andando. Enquanto esperava no ponto de ônibus, pegou o celular. Na tela havia uma foto das crianças do orfanato. Tirada no último sábado. As crianças sorriam abertamente. A menor delas segurava a mão de Sofia com força. Sofia olhou para a foto por um longo tempo. E sorriu fracamente. Está tudo bem. A verdade sempre aparece. Eu fiz o que tinha que fazer. Naquela noite, Sofia não conseguiu dormir. Olhando para o teto, ela se perdeu em pensamentos. É assim que acaba? Todo o tempo que trabalhei honestamente desmoronando em um instante? Ela acreditava que, como sempre dizia às crianças do orfanato, coisas boas acontecem quando se vive honestamente. Mas ela não podia desistir. Sabia que havia feito a coisa certa. E acreditava que um dia a verdade seria revelada. Na mesma hora, no escritório do presidente do Grupo Horizonte, Antônio estava de pé, olhando pela janela. Era tarde da noite, mas ele não conseguia dormir. Em sua mesa, havia um relatório que sua secretária havia deixado. Na capa, em letras vermelhas, estava escrito urgente. Incidente de vazamento de clientes na agência do Banco Horizonte da Avenida Paulista. Suspeita de envolvimento de funcionária. Ao ver o nome, a mão de Antônio parou. A mão que segurava o relatório se apertou. Sofia Ribeiro? Sua secretária respondeu com cautela. Sim, presidente. A funcionária que o ajudou com o aplicativo do banco outro dia. Ela está atualmente suspensa. A equipe de auditoria da sede está investigando. O olhar de Antônio tornou-se gélido. Sua mandíbula se contraiu e seus lábios se apertaram. O que você está dizendo? A anotação daquele dia era minha. Eram as instruções de uso. Não informações de clientes. Mas a equipe de auditoria da sede já começou a investigar. Eles a apontaram com base nas imagens da câmera. Dizem que não há provas porque a anotação desapareceu. Antônio cerrou o punho. Ele bateu na mesa uma vez. O som ecoou na sala. O porta-canetas na mesa tremeu. Isso está errado. É uma armação. Uma armação clara. Ele olhou pela janela, pensando. O rosto de Sofia veio à sua mente.
o olhar sincero que ele viu no banco. A calma com que ela lidou com a confusão da mulher de luxo. A coragem que ela mostrou ao impedir o golpe. O sorriso caloroso com que ela abraçava as crianças no orfanato. Alguém assim não vazaria informações. Secretária, agende minha manhã de amanhã. Para onde o senhor vai? Antônio pegou o paletó do terno e disse com firmeza: preciso ir ao banco. Vou esclarecer isso pessoalmente. Eu testemunhei o que aconteceu. O senhor mesmo? Não seria melhor resolver através da sede? Não. Eu preciso ir pessoalmente. Eu sou a testemunha. Eu vi, então eu tenho que falar. A secretária parecia surpresa, mas não perguntou mais nada. Ela sabia da determinação do presidente. Pelo seu olhar, sabia que ninguém poderia detê-lo. Antônio foi para seu escritório. Da gaveta tirou o diário de sua esposa. Abriu na última página. A caligrafia de Clara estava desbotada. O papel estava velho e amassado em algumas partes, mas as letras ainda eram elegantes. A grandeza de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela abriga no coração. Antônio traçou a frase com a ponta dos dedos. Parecia que o calor de sua esposa ainda estava ali. Clara, desta vez é a minha vez de proteger alguém. O que você tanto falava sobre abrigar uma pessoa deve ser isso. Não posso simplesmente ignorar uma pessoa inocente sendo acusada. Ele fechou o diário com cuidado. E começou a se preparar para o dia seguinte. Desta vez ele iria como presidente, como testemunha e como uma pessoa com consciência. A noite avançava, mas a mente de Antônio estava mais clara do que nunca. O que ele precisava fazer era óbvio. As luzes da cidade brilhavam lá fora, mas seu olhar já estava voltado para o amanhã. No dia seguinte, às 10 da manhã, na agência do Banco Horizonte da Avenida Paulista. Um som suave mecânico acompanhou a abertura lenta das grossas portas automáticas. Naquele instante, o ar no saguão do banco, antes movimentado pelo burburinho matinal, parou. As mãos que digitavam nos teclados, o som das máquinas de contar dinheiro, as conversas baixas dos clientes, todo o ruído cessou de uma vez. Um senhor distinto entrou. Vestia um terno sob medida, cor de carvão, que se ajustava perfeitamente ao seu corpo. A camisa era de um branco ofuscante, e a gravata de seda, cor de vinho, presa por um alfinete, emitia um brilho sutil sob a iluminação. Seus sapatos italianos, de primeira linha, deslizavam sobre o piso de mármore sem fazer som. Mas o que realmente subjugou as pessoas foi sua presença. Ele não olhava ao redor, não se apressava. Apenas olhava para frente, com uma postura digna, calma e imponente. Atrás dele, 2 assistentes em ternos pretos idênticos o seguiam como sombras. Carregavam pastas e não diziam nem faziam nada, mas sua mera existência provava que o status daquele senhor era de uma categoria completamente diferente de um VIP comum. Quando ele parou no centro do saguão, todos os olhares se voltaram para ele. Uma atendente o cumprimentou. Bom dia, senhor. Em que posso ajudar? O senhor, sem dizer uma palavra, estendeu um cartão de visita. No momento em que a funcionária pegou o cartão, seu rosto ficou pálido. Sua mão tremia levemente. Antônio Vargas, presidente do Grupo Horizonte. As letras douradas no cartão brilhavam sob a luz fluorescente. A funcionária olhou ao redor, aflita. Outros funcionários, ao verem o cartão, prenderam a respiração. Só um momento, por favor. A funcionária correu e bateu na porta do escritório do gerente. De dentro, ouviu-se uma voz irritada. O que foi? Estou ocupado agora. Gerente. O presidente do Grupo Horizonte está aqui. O quê? A porta se abriu com um estrondo e o gerente saiu. Seu rosto estava estampado com pânico. Ele nem sequer tinha vestido o paletó direito. Apressadamente, ele abotoou o paletó enquanto se aproximava de Antônio. Presidente. Ó o que o traz aqui pessoalmente. A voz do gerente tremia. Gotas de suor se formavam em sua testa. Antônio olhou lentamente ao redor. O banco ficou em silêncio absoluto. As mãos que giravam canetas, as mãos que digitavam nos teclados, tudo parou.
Eu estive nesta agência há alguns dias, a voz de Antônio era baixa e calma. Mas o peso que ela carregava era extraordinário. Ah, esteve. Eu não o reconheci. Não havia necessidade de me identificar. Vim apenas para confirmar uma coisa. Antônio olhou diretamente para o gerente. Seu olhar era cortante. Naquele dia, uma funcionária me ensinou a usar o aplicativo do banco. Uma funcionária chamada Sofia Ribeiro. O rosto do gerente ficou ainda mais pálido. Seus lábios estavam secos. Ah, aquela funcionária, o senhor diz. Ouvi dizer que ela fez algumas anotações e foi flagrada pelas câmeras. Sim. É verdade. Por isso, ela está sob investigação. Antônio levantou a mão, interrompendo o gerente. Aquelas anotações eram minhas. O quê? A funcionária me deu instruções sobre como usar o aplicativo, anotando os passos. Como fazer o login, onde inserir a senha, coisas assim, ela até desenhou para mim. Não eram informações de clientes. O gerente ficou sem palavras. Ele abria e fechava a boca sem conseguir articular. Deve ter havido um mal-entendido. Vimos apenas as imagens das câmeras e, mal-entendido, a voz de Antônio baixou um tom. O ar ao redor pareceu ficar ainda mais frio. A equipe de auditoria da sede já descobriu que um dos seus funcionários aqui transferiu informações de clientes VIP para um pendrive. O fato já foi confirmado. Ao ouvir isso, o gerente cambaleou. Ele teve que se apoiar na mesa atrás dele. Suas pernas pareceram perder a força. Oh, o que o senhor? Antônio deu mais um passo à frente. A distância entre ele e o gerente diminuiu. Você sabe quanto dinheiro as empresas do nosso Grupo Horizonte têm depositado nesta agência? 800 milhões. O número ecoou pelo banco. Os funcionários prenderam a respiração. Alguém cobriu a boca com a mão. Se a verdade sobre este caso não for restabelecida até o final do dia, vou retirar todos esses 800 milhões. Vou transferi-los para outro banco. O sangue sumiu completamente do rosto do gerente. A retirada de 800 milhões significava que a própria existência da agência estava em risco. A sede não ficaria de braços cruzados, e não apenas o gerente, mas todos os funcionários teriam que arcar com a responsabilidade. Presidente, isso. Então, quem foi? Quem vazou as informações? Naquele exato momento, a porta do banco se abriu novamente. 2 membros da equipe de auditoria da sede entraram, carregando pastas. Eles foram direto para o gerente. Senhor Almeida, o resultado da perícia digital da sede chegou. Um dos auditores tirou um documento e o entregou. O gerente pegou o documento com as mãos trêmulas. No momento em que leu o conteúdo, seu corpo enrijeceu. Os arquivos com as informações dos clientes vazados foram encontrados no seu notebook pessoal. O senhor os deletou, mas conseguimos recuperá-los. Também há registros de transferência para um dispositivo de armazenamento externo. Instantaneamente, todos os olhares no banco se voltaram para o gerente. Ele ficou paralisado, segurando o documento. O papel caiu de sua mão. A luz fluorescente brilhou sobre os papéis espalhados no chão. Lentamente, o gerente se ajoelhou. Apoiou as mãos na mesa e baixou a cabeça. Seus ombros tremiam. Desculpem. Eu errei. Sua voz estava embargada. A pressão da sede por resultados era muito grande. Recebi uma oferta para ganhar dinheiro por fora e... Meu coração fraquejou. Então você culpou uma funcionária inocente por isso? A voz de Antônio era fria e afiada. A Sofia. Ela sempre foi muito correta, nunca seguia bem minhas ordens. Então, nesta oportunidade, o gerente não conseguiu continuar. Ele socou o chão com o punho. Seus olhos estavam vermelhos. Antônio o observou por um longo tempo e lentamente virou a cabeça. E disse em voz baixa: as pessoas se tornam covardes quando temem a responsabilidade, e se tornam honestas quando temem a falta de sinceridade. Você escolheu a responsabilidade, e aquela funcionária escolheu a sinceridade. O gerente não conseguiu responder.
Então, o auditor que estava atrás de Antônio falou com frieza. Ele pegou os papéis que o gerente havia derrubado e disse: Senhor gerente. Não, senhor Itamar Almeida. Pela primeira vez, o auditor usou seu nome em vez do cargo. A partir de agora, o senhor está afastado de todas as suas funções. Por violação da lei bancária, falsificação de documentos e uso de documento falso, além de denunciação caluniosa, o caso será imediatamente transferido para o departamento jurídico da sede. Seu notebook e pertences pessoais serão confiscados. Os ombros do gerente tremeram violentamente. Por favor, misericórdia. Peça misericórdia à vítima. Venha conosco. O auditor fez um sinal para outro funcionário, e 2 seguranças se aproximaram e agarraram os braços do gerente para levantá-lo. Ele foi arrastado sem qualquer resistência. A posição que ele construiu ao longo da vida desmoronou em um instante. Antônio se dirigiu ao auditor. Entre em contato com a funcionária Sofia Ribeiro. Reintegre-a imediatamente e peça desculpas formais por este incidente. Entendido, presidente. Antônio olhou ao redor do banco uma última vez. Todos os funcionários estavam de cabeça baixa. Seu olhar passou por cada um deles. O que deve permanecer neste banco não é o dinheiro, mas as pessoas. Pessoas honestas. Não se esqueçam disso. Antônio caminhou lentamente em direção à porta. Os funcionários abriram caminho para ele. Ninguém ousou levantar a cabeça. O som da porta se fechando ecoou pelo banco. Houve um momento de silêncio. E de algum lugar, ouviu-se um pequeno aplauso. Um funcionário começou a bater palmas timidamente. O som foi crescendo e em pouco tempo se espalhou por todo o banco. Na mesma hora, no apartamento de Sofia. Sofia estava sentada na cama, olhando pela janela. Ela não comia nada desde a noite anterior. Não tinha apetite. Estava apenas passando tempo, atordoada. O celular tocou. Na tela, apareceu o número da sede do Banco Horizonte. Sofia hesitou por um momento e atendeu. Alô? Senhorita Sofia Ribeiro? Eu sou do RH da sede. A voz era educada. Completamente diferente da de ontem. Sim, sou eu. Senhorita, pedimos imensas desculpas. A verdade sobre o incidente foi revelada. O gerente confessou tudo e as provas foram encontradas. Sofia apertou o telefone com força. O gerente? Sim. A senhorita está completamente inocentada. E pedimos desculpas por tê-la acusado injustamente. Por favor, retorne ao trabalho normalmente a partir de amanhã. Sofia sentiu um nó na garganta. Como? Como isso aconteceu tão de repente? Esta manhã, o presidente do Grupo Horizonte, o Sr. Antônio Vargas, visitou a agência pessoalmente. O presidente testemunhou que a anotação que a senhorita fez para ele naquele dia era sobre as instruções de uso, não informações de clientes. Ele mesmo esclareceu tudo. Ao ouvir aquele nome, Sofia congelou no lugar. Antônio Vargas. Era um nome que ela conhecia muito bem. O pai de seu namorado, Lucas. Sua mente ficou em branco. Mais do que a alegria de ter sua inocência provada, uma confusão avassaladora a dominou. Ela tinha ouvido de Lucas que o pai dele se opunha ao casamento. Por isso, o fato de ele ter resolvido sua falsa acusação era tão confuso. Os funcionários também querem se desculpar com a senhorita. Disseram que sentem muito por terem entendido mal. Depois de desligar, Sofia ficou sentada atordoada por um longo tempo. A luz do sol entrava pela janela, enchendo o quarto de um brilho quente. Lentamente Sofia se levantou e abriu o guarda-roupa. Pegou o uniforme e o observou por um longo tempo. Mas seu coração ainda estava um caos. Na manhã seguinte, quando Sofia chegou ao banco, seus colegas a esperavam na entrada. Todos tinham expressões de desculpa. Sofia, nos desculpe. Nós entendemos mal. Deveríamos ter acreditado em você. Sofia balançou a cabeça. Tudo bem. Vocês não tinham como saber. Sua voz era calorosa. Não havia ressentimento nem raiva. Apenas a mesma gentileza de sempre.
Sofia sentou-se em seu lugar e ligou o computador. Enquanto a tela se iluminava, ela respirou fundo. E recomeçou. Com honestidade e com sinceridade. Mas, em um canto de seu coração, uma pergunta permanecia. O presidente Antônio Vargas. Por que ele me ajudou? A resposta para essa pergunta viria com uma ligação que ela recebeu naquela noite. Naquela noite, às 8 horas, Antônio estava sentado sozinho em seu escritório. As luzes da cidade brilhavam lá fora, mas seu olhar estava fixo no celular sobre a mesa. Depois de hesitar por um longo tempo, ele finalmente pegou o telefone. Na tela, o nome de contato salvo, meu filho Lucas. Seu dedo pairou sobre o botão de chamada por um momento. E lentamente ele o pressionou. O telefone tocou 2 vezes. Antes que o terceiro toque terminasse, seu filho atendeu. Pai? Havia surpresa em sua voz. Era raro Antônio ligar primeiro. Lucas Antônio fez uma pausa para respirar antes de continuar. Aquela pessoa de quem você falou. A senhorita Sofia. Quero jantar com vocês. Desta vez, eu gostaria de me apresentar primeiro. Houve silêncio do outro lado da linha. Lucas não conseguia acreditar no que ouvia. O pai que se opunha tão veementemente ao casamento estava pedindo para conhecê-la? Pai. O senhor está falando sério? Sim. Amanhã à noite, às 7. Traga-a para casa. Entendido. Obrigado, pai. Ao desligar, Antônio olhou pela janela por um longo tempo. Seu coração batia forte. Se Clara estivesse viva, como ela ficaria feliz? Esse pensamento lhe ocorreu de repente. Na noite seguinte, Sofia estava em frente ao espelho. Ela trocou de roupa várias vezes. Vestiu um vestido preto, depois o tirou. Vestiu uma blusa bege, depois a tirou novamente. Suas mãos tremiam. Lucas bateu na porta. Sofia, pronta? Só um minuto. Sofia olhou para o espelho uma última vez e respirou fundo. Seu coração estava acelerado. Por que alguém que se opunha a mim de repente me convidou? Agradeço por ele ter me ajudado com o problema no banco, mas isso não significa que ele aprova o casamento. No carro, Sofia continuava a esfregar as mãos. Lucas segurou a mão dela. Está tudo bem. Foi meu pai quem nos convidou. É um bom sinal, mas ele era contra mim. Por que de repente? Eu também não sei ao certo. Mas acho que meu pai mudou. Sua voz estava diferente. O carro se dirigia para a mansão do presidente do Grupo Horizonte. O portão se abriu, revelando uma longa entrada. Jardins se estendiam de ambos os lados. Sofia olhava pela janela, prendendo a respiração. Não parecia real que ela se casaria com alguém que cresceu em um lugar como aquele. O carro parou em frente à entrada. O mordomo saiu e abriu a porta. Sofia segurou a mão de Lucas com força ao descer. Suas pernas tremiam. Bem-vindos. O presidente os aguarda na sala de estar. Seguindo o mordomo, eles caminharam por um corredor. Quadros caros pendiam das paredes e o chão era de mármore. O som dos saltos de Sofia ecoava pelo corredor. Eles pararam em frente à porta da sala de estar. O mordomo bateu e abriu a porta. Presidente, o jovem mestre e a convidada chegaram. Deixe-os entrar, uma voz baixa e calma veio de dentro. Sofia seguiu Lucas, entrando cuidadosamente na sala. Em um sofá no fundo da espaçosa sala de estar, um homem estava sentado. Um senhor de terno cinza. Era o presidente Antônio Vargas. Lucas o cumprimentou primeiro. Pai, eu trouxe a Sofia. Sofia fez uma reverência profunda. Ela mal ousava olhar para o rosto dele. Suas mãos estavam cruzadas na frente do corpo, tremendo. Boa noite, presidente. Sou Sofia Ribeiro. Sua voz tremeu levemente. Levante a cabeça, senhorita Sofia. A voz de Antônio era suave. Sofia levantou a cabeça lentamente. E olhou diretamente para o rosto do presidente. Naquele momento, os olhos de Sofia se arregalaram.
Sobre o rosto imponente do presidente, uma outra imagem se sobrepôs. O velho de jaqueta surrada com as mãos trêmulas. A figura miserável que viera ao banco com a caderneta de poupança. A pessoa que tremia segurando o envelope durante o incidente do golpe. Antônio sorriu e disse, alterando levemente a voz para imitar o velho que ela conhecera: estava um dia frio, mas o chá quente que você me serviu naquela caneca de cerâmica foi muito bem-vindo. Sofia, sem perceber, deu um passo para trás. Cobriu a boca com a mão. Seus olhos se arregalaram ainda mais. Oh! O senhor, sua voz tremeu. Era uma expressão de incredulidade. Antônio voltou à sua voz normal e suave. E você levou uma bronca do gerente por me impedir de cair no golpe, não foi? Quase perdi meus 5.000 reais. A boca de Sofia se abriu. Suas mãos tremiam ainda mais. Até mesmo Lucas não conseguia entender a situação, olhando alternadamente para seu pai e para Sofia. Pai, o que? Lágrimas brotaram dos olhos de Sofia. Eram lágrimas de choque, confusão e uma emoção indescritível. Com a voz trêmula, ela perguntou, então, desde o começo. A jaqueta velha. Tudo foi para mim. Antônio acenou lentamente com a cabeça. E se levantou do sofá, aproximando-se de Sofia. Sim. Me desculpe. Eu quis verificar, à minha maneira arrogante, que tipo de pessoa era a mulher que meu filho amava como a própria vida. Sofia tentou enxugar as lágrimas, mas elas continuavam a cair. Antônio deu mais um passo. Mas você. Independentemente dos meus testes, você já era real. Você era a pessoa com o coração acolhedor que minha esposa sempre falou. Sofia começou a soluçar. Seus ombros tremiam. Lucas a abraçou. Presidente. Eu só fiz o que eu tinha que fazer. E essa é a coisa mais difícil de se fazer. As pessoas no mundo escolhem o que é mais fácil, não o que precisa ser feito. Mas você foi diferente. Antônio parou por um momento e continuou. Quando a mulher de luxo fez um escândalo, você não se abalou. Quando um velho se atrapalhou para instalar um aplicativo, você o ajudou com paciência até o fim. E quando um idoso estava prestes a perder seu dinheiro em um golpe, você o protegeu, desafiando até as ordens de seu superior. Sofia baixou a cabeça. Suas lágrimas caíam no chão. Isso é o mínimo. Proteger os clientes é o meu trabalho. Antônio tirou um lenço do bolso e o ofereceu a Sofia. Sim. Alguém que faz o que é mínimo como se fosse o máximo. Essa é exatamente a pessoa que eu quero como minha nora. Ao ouvir isso, Sofia ergueu a cabeça bruscamente. Seus olhos se arregalaram. Nora? Sim. Agora eu entendo por que meu filho te ama. Você se parece com minha esposa. Alguém que vê primeiro as pessoas, que acolhe primeiro o coração. Antônio parou em frente a Sofia. E disse em voz baixa, agora você não deve me chamar de presidente, mas de pai. Ponto. Sofia não conseguiu mais se conter e desabou a chorar. Lucas a abraçou com força. Antônio observava a cena com um sorriso. Pouco depois, os três estavam sentados à mesa de jantar. Os pratos preparados pelo chefe foram servidos um a um. Os olhos de Sofia ainda estavam vermelhos e inchados, mas sua expressão era radiante. Pai, quando o senhor planejou tudo isso? Perguntou Lucas. Antônio pousou o garfo e respondeu. Desde a noite em que você me falou sobre o casamento. Decidi depois de ler o diário de sua mãe. Ela sempre dizia que não se deve julgar as pessoas pela aparência, que é preciso conhecê-las pessoalmente. Da mamãe? Sim. Sua mãe sempre via primeiro o coração das pessoas. Eu havia me esquecido disso. Mas ao ver a Sofia, eu me lembrei. Sofia perguntou timidamente, como? Como era a sua esposa? O olhar de Antônio se suavizou. Ela era uma pessoa como você. Calorosa, honesta e acima de tudo se importava com as pessoas. Ela trabalhava muito no orfanato. Aquele lar onde você faz voluntariado. Na verdade, foi minha esposa quem o criou. Os olhos de Sofia se arregalaram de surpresa. A Fundação Estrela. Foi ela? Sim. Depois que ela partiu,
eu parei de ir lá. Doía demais. Mas ao ver você cuidando das crianças naquele lugar, eu encontrei coragem novamente. Antônio parou por um momento e continuou lentamente. A partir de amanhã, vou aumentar o apoio ao orfanato. Vamos construir um novo prédio e fornecer tudo o que as crianças precisam. Você continuaria a cuidar daquele lugar? Sofia assentiu e respondeu, sim. Pai. Se for algo que eu possa fazer, farei qualquer coisa. Obrigado. Após o jantar, Antônio os guiou até seu escritório. Sobre a mesa, havia um álbum de fotos antigo. Esta é a foto da mãe de Lucas. Dê uma olhada. Sofia abriu o álbum com cuidado. Na primeira página, havia uma foto de um jovem Antônio e Clara, sorrindo juntos. Na página seguinte, Clara segurava o pequeno Lucas no colo. Ela era uma mulher muito bonita, disse Sofia. Antônio assentiu. E tinha um coração bonito também. Espero que você se torne uma pessoa assim. Não, você já é. Sofia fechou o álbum e fez uma reverência profunda. Farei o meu melhor, pai. Antônio olhou para os dois e disse, agora comecem a preparar o casamento. Quero algo simples e caloroso, apenas com as pessoas mais importantes. Lucas se aproximou do pai e o abraçou. Obrigado, pai. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Por me dar uma nora tão boa. Sofia também se aproximou e cumprimentou Antônio. Pai, cuidarei bem do Lucas a vida inteira. E cuidarei bem do senhor também. Antônio segurou a mão de Sofia. Era um toque quente. Obrigado por se tornar parte da nossa família. Naquela noite, Antônio sentou-se sozinho em seu escritório, olhando para a foto de Clara. Na foto, Clara ainda sorria radiante. A luz da lua entrava pela janela. Um sorriso pacífico que há muito não aparecia brotou no rosto de Antônio. 3 meses se passaram. Em uma tarde de sábado, quando a brisa da primavera soprava suavemente, os preparativos para um casamento simples estavam em andamento no jardim da mansão Vargas. Em vez de um salão de festas luxuoso, eles escolheram o jardim que Clara cuidara em vida. Um pequeno altar foi montado sob um arco de rosas, e havia apenas cerca de 30 cadeiras. Não havia muitos convidados. Era o desejo de Sofia e Lucas. Apenas as pessoas mais queridas. Família, amigos próximos e as crianças do orfanato onde Sofia era voluntária. As crianças, vestidas com roupas novas, estavam animadas. Quando as professoras do orfanato entraram no jardim de mãos dadas com as crianças, Sofia correu até elas com um sorriso radiante. Crianças, vocês vieram. Tia, você está tão linda hoje. Sofia, em um vestido branco simples, estava realmente linda. Não era um vestido de noiva extravagante, mas a simplicidade e a elegância combinavam perfeitamente com ela. Em sua cabeça, ela usava uma coroa feita de pequenas flores silvestres. Às 2 da tarde, uma melodia de piano começou a tocar. Os convidados se sentaram. Na primeira fila estava Antônio. Ele usava um terno cinza, mas sua expressão era suave, diferente do habitual. O assento ao lado dele estava vazio. Lá, uma foto de Clara estava em um pequeno porta-retratos. Antônio olhou para a foto da esposa. Ele acariciou a moldura com a ponta dos dedos. Clara, nosso filho vai se casar hoje. Ele está se casando com uma nora que você teria adorado. Você está vendo, não está? Sua voz tremeu ao sussurrar. A música mudou. Era a marcha nupcial. Sofia caminhou lentamente. De braços dados com ela estava a diretora do orfanato. Como Sofia não tinha pais, a diretora havia concordado em acompanhá-la. Mas quando estavam quase no altar, Antônio se levantou. Ele caminhou lentamente e se curvou para a diretora. Posso acompanhá-la? A diretora pareceu surpresa, mas logo sorriu e assentiu. Antônio pegou a mão de Sofia. Lágrimas escorreram pelo rosto de Sofia. Pai, a partir de hoje você é minha filha. Eu serei seu pai. Antônio entregou a mão de Sofia a Lucas. Lucas fez uma reverência profunda ao pai. Antônio deu um tapinha no ombro do filho. Agora é sua vez de protegê-la.
Faça-a feliz por toda a vida. Eu prometo, pai. A cerimônia foi curta, mas calorosa. Não houve discursos longos nem sermões. Apenas o momento em que os dois fizeram suas promessas um ao outro. Prometo rir e chorar com você ao seu lado, por toda a vida, a voz de Lucas ecoou. Prometo confiar em você e construir um lar caloroso com você por toda a vida, a voz de Sofia se seguiu. Eles se olharam e sorriram. E silenciosamente deram as mãos. Os convidados aplaudiram. As crianças do orfanato jogaram pétalas de flores, rindo alegremente. Antônio, observando a cena, olhou novamente para a foto ao seu lado. Você viu, Clara? Nosso filho parece tão feliz. Você também deve estar feliz. Seus olhos ficaram úmidos. Após a cerimônia, uma pequena recepção se seguiu. As pessoas compartilhavam comida em mesas montadas em um canto do jardim. As crianças corriam e brincavam no gramado. Sofia se aproximou de Antônio. Pai, muito obrigada por ter me acompanhado hoje. Eu apenas fiz o que era natural. Você é minha filha agora. Antônio hesitou por um momento e tirou uma pequena caixa do bolso. Era um porta-joias antigo. Este é um colar que pertencia à sua mãe. Ao abrir a caixa, um colar de pérolas simples, mas belo, apareceu. Sofia cobriu a boca com as duas mãos. Posso aceitar algo tão precioso? Claro. Sua mãe também gostaria disso. Antônio colocou o colar no pescoço de Sofia. As pérolas brilharam à luz do sol. Sofia tocou o colar e baixou a cabeça. Vou guardá-lo com carinho por toda a vida. O sol começou a se pôr. Os convidados foram se despedindo um a um, e o jardim voltou à sua quietude. Antônio estava sentado sozinho em um banco do jardim. Em sua mão, uma taça de vinho. Lucas e Sofia se aproximaram juntos. Pai, podemos nos retirar? Claro. Tenho um tempo só para vocês hoje. Depois que os dois saíram, Antônio ficou sozinho novamente. Ele colocou a foto de Clara em seu colo e a observou em silêncio. Eu fiz bem, não fiz, Clara? Sua voz tremeu. Desta vez eu protegi a felicidade do meu filho. Criei o lar caloroso que você tanto desejava. Ele ergueu a taça de vinho em direção à foto. Obrigado. Graças a você, aprendi a confiar nas pessoas novamente. E aprendi o que é o amor. O vento soprou, espalhando pétalas de rosa. Uma pétala pousou suavemente no ombro de Antônio. Ele a pegou com a mão e sorriu. Este é um sinal seu? Dizendo que eu fiz bem? Ele soltou a pétala ao vento. A pétala voou alto no céu e desapareceu. Chegou a noite. Antônio voltou para seu escritório. Sobre a mesa, o diário de Clara ainda estava lá. Ele abriu na última página. A grandeza de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela abriga no coração. Lendo a frase mais uma vez, Antônio assentiu. Agora eu sei. O que significa abrigar? O que significa acreditar? Ele pegou uma caneta e escreveu uma linha na margem do diário. Clara, você estava certa. No final, as pessoas são o que resta. Pousando a caneta, ele olhou pela janela. As luzes do jardim da mansão estavam acesas. Lucas e Sofia passeavam de mãos dadas. Eles sorriam abertamente. Antônio, vendo a cena, sorriu fracamente. Clara, agora podemos descansar em paz. Nosso filho encontrou uma boa pessoa, e eu também aprendi a viver novamente. Ele fechou o diário lentamente. E o guardou com cuidado na gaveta. Decidiu não mais se apegar ao passado. Agora, ele olharia para o presente e para o futuro. A noite avançava. Antônio apagou a luz e saiu do quarto. Ao caminhar pelo corredor, parou ao ouvir vozes vindas da sala de estar. Lucas e Sofia estavam sentados no sofá conversando. Amor, as crianças do orfanato gostaram tanto, não é? Sim. Hoje foi um dia muito feliz. Quando tivermos nossos filhos, vamos criá-los com muito carinho. Antônio ouviu a conversa e sorriu silenciosamente. E seguiu para seu quarto. Deitado na cama, fechou os olhos.
Pela primeira vez em muito tempo, seu coração estava em paz. O peso que o oprimia parecia ter desaparecido. Boa noite, Clara. Acho que agora também posso dormir em paz. Ele adormeceu lentamente. Em seu sonho, Clara estava sorrindo. Ao lado dela estava o jovem Antônio, e o pequeno Lucas corria entre eles. Era uma imagem de um tempo feliz. Mas agora, essa felicidade não era apenas do passado.